Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 31 de agosto. Plenário do Supremo Tribunal Federal invalida a exclusividade do Ministério Público para propor ações de improbidade administrativa e permite que pessoas jurídicas interessadas ingressem com esse tipo de ação. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Ministro do Supremo determina compensação de parcelas da dívida pública de Alagoas com perdas de ICMS. Plenário do STF valida a lei do Amazonas, que obriga as empresas de telefonia e internet a divulgar nas faturas mensagens de incentivo à doação de sangue. E ainda, em mais uma ação para melhorar o fluxo de trabalho, Supremo reduz à metade o prazo para distribuição de processos originários. Na sessão plenária desta quarta-feira, a maioria dos ministros do STF decidiu que o Ministério Público não tem exclusividade para entrar com ação de improbidade administrativa. A questão chegou ao Supremo porque duas entidades, a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e Distrito Federal e a Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, questionam alguns dispositivos da nova Lei de Improbidade Administrativa, que entrou em vigor em 2021. Para essas associações, a norma retirou da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios a possibilidade de propor ação por improbidade. Também questionam a imposição à advocacia pública de fazer a defesa do agente público que tenha sido processado por essa prática. Outro ponto discutido é a legitimidade exclusiva do Ministério Público para propor acordos de não persecução civil, aqueles em que é possível extinguir a ação de probidade e a punibilidade do agente. O relator das ADIs, ministro Alexandre de Moraes, destacou que o combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no poder público deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos públicos. Moraes entendeu ainda que as pessoas jurídicas interessadas também podem propor ação. Assim, ele reafirmou que a Constituição Federal dispõe expressamente que a legitimação do Ministério Público para propor ações de improbidade não impede a atuação de terceiros. O legislador constituinte foi muito claro. Ministério Público, pela primeira vez você terá privatividade da ação penal. Mais do que isso, você poderá combater a improbidade administrativa, poderá defender o patrimônio público e social, poderá defender o meio ambiente, outros interesses difusos e coletivos por meio da ação civil, só que nesse caso, a sua legitimação não impede a de terceiros nos termos da lei. Em outras palavras, não é privativa. Seguiram integralmente o voto do relator os ministros André Mendonça, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux, e as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia. Estou, como disse, acompanhando nos 3 itens, ou seja, a legitimidade, o acordo de todos os entes, o acordo de não persecução cível e, na ausência de obrigatoriedade, menos ainda, tratada por uma lei nacional que interfira nesta organização da advocacia pública de suas atribuições, portanto, na linha exatamente do que acaba de esclarecer, sem alterar, como acaba de afirmar a ministra Rosa Weber, o ministro relator. Já para os ministros Nunes Marques e Dias Toffoli, a legitimidade das pessoas jurídicas interessadas se dá apenas para propor ações de ressarcimento e para os acordos que visem exclusivamente o ressarcimento ao erário. Nesse sentido, também votou o ministro Gilmar Mendes. O legislador expressamente cotejou os diversos modelos disponíveis e justificou, de forma robusta, a opção pelo monopólio do Ministério Público também das ações de improbidade, como decorrência lógica de sua natureza pessoal e sancionatória. Vale ressaltar, neste ponto, que essa escolha do legislador também considerou as capacidades institucionais dos agentes envolvidos. Ponderou-se que o Ministério Público é o ente mais adequado e imparcial para conduzir a grave ação de improbidade administrativa, enquanto os entes públicos prejudicados muitas vezes têm a atuação condicionada pelas próprias mudanças na estrutura de poder.
renovada a cada 4 anos. Por maioria, o plenário julgou inconstitucionais os dispositivos questionados da Lei de Improbidade Administrativa e, assim, estabelecer que as pessoas jurídicas lesionadas por atos de improbidade também estão autorizadas a propor essas ações. A sessão terminou há pouco. Vamos falar com a repórter Marta Ferreira, que tem mais informações sobre o julgamento desta quarta-feira. Oi, Marta, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência da sessão foi iniciado o julgamento conjunto de duas ações. Uma proposta pelo Conselho Federal da OAB e a outra pelo PSB, questionando o decreto presidencial de 2019 que permite o compartilhamento de dados pessoais dos cidadãos com órgãos do Poder Executivo e com outros poderes. Os autores alegam que as regras não garantem a proteção de informações sensíveis, possibilitando o vazamento e contrariando a Lei Geral de Proteção de Dados. O relator é o ministro Gilmar Mendes. Hoje, houve parte das sustentações orais. Amanhã, a sessão será retomada com outras sustentações orais e com voto dos ministros. William. Obrigado, Marta. O ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo determinou que a União compense as perdas de arrecadação do ICMS da dívida pública de Alagoas. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é a principal fonte de receita dos estados. Mas eles vêm sofrendo perdas de arrecadação desde junho, quando o governo federal editou uma lei complementar que limitou a 17% a alíquota de ICMS sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Só Alagoas estima que as perdas devem chegar a 460 milhões de reais até o fim do ano. O governo estadual entrou com uma ação aqui no Supremo pedindo para abater as perdas de arrecadação de ICMS na dívida pública mês a mês. A União defendia que essa compensação fosse feita só no ano que vem. O relator do caso no Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, atendeu ao pedido de Alagoas. Na decisão, ele disse que a União não pode surpreender os estados com perdas de arrecadação significativas, desorganizando suas finanças, e não providenciar mecanismo imediato de reparação. O ministro determinou que a União compense as perdas de arrecadação do imposto das parcelas de dívidas de Alagoas a vencer. Essas perdas não podem exceder 5% em relação ao que foi arrecadado de ICMS em 2021. A União também não deve inscrever o Estado como inadimplente em qualquer cadastro federal. O Supremo Tribunal Federal confirmou uma lei do Amazonas que obriga as empresas de telefonia e internet a divulgar mensagens de incentivo à doação de sangue nas faturas de consumo. Por maioria, o colegiado julgou improcedente uma ação da Associação das Operadoras de Celulares e da Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo. Prevaleceu o entendimento de que, por se tratar de proteção à saúde, o Estado pode sim legislar sobre o assunto. E o STF reduziu pela metade o prazo para distribuição de processos originários. O regimento interno do Supremo estipula prazo de 48 horas para o processamento inicial dos processos originários. Mas no primeiro semestre deste ano, esse tempo foi reduzido para 24 horas. Nos últimos 2 anos, foram implementadas diversas medidas para aprimorar o fluxo de trabalho, com a finalidade de diminuir o tempo médio de distribuição dos processos no STF. Além dessa celeridade, o fluxo de trabalho das gerências vinculadas à Coordenadoria de Processamento Inicial foi reestruturado e todas as ações originárias cíveis e criminais são submetidas à revisão antes de serem distribuídas. TSE e Ministério da Defesa tratam de segurança das urnas eletrônicas. Os detalhes no próximo bloco. Até já. 20 anos de TV Justiça e quem ganha o presente somos nós brasileiros. Os cidadãos que têm acesso a conhecimento jurídico sem o juridiquês, numa linguagem fácil, acessível, para conhecimento de todos os seus direitos. Também nós, profissionais das mais diferentes carreiras jurídicas, enxergamos na TV Justiça um espaço para aprendizagem, seja um estudante para concurso, seja um magistrado, um advogado, a TV Justiça leva conhecimento com seus diversos profissionais extremamente qualificados na área do direito e também na área da comunicação. Parabéns, TV Justiça.
presidente do Tribunal Superior Eleitoral e o ministro da Defesa se reuniram hoje para falar sobre a segurança das urnas. Na pauta do encontro, a importância dos testes feitos por universidades no sistema eletrônico de votação. Participaram da reunião o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e representantes das duas instituições. Ficou definido que a Comissão de Transparência das Eleições e as entidades fiscalizadoras vão fazer um evento para divulgar os resultados dos testes feitos nas urnas eletrônicas por USP, Unicamp e Universidade Federal de Pernambuco. As avaliações feitas pelas universidades confirmaram a segurança da urna eletrônica. No encontro, o TSE também reafirmou que vai divulgar todos os boletins de urna, possibilitando, assim, a fiscalização dos resultados das eleições. Foi lançado hoje o Como Votar, um recurso do Google que dá destaque ao conteúdo produzido pelo TSE para orientar eleitores brasileiros. A parceria com o Tribunal Superior Eleitoral vai facilitar o acesso a informações sobre a votação deste ano. Funciona assim: ao digitar a expressão Como Votar na busca do Google, um conteúdo elaborado pela Justiça Eleitoral aparece em destaque no topo da página. São informações sobre a data da eleição, documentação exigida e segurança das urnas, por exemplo. Com a novidade, links para vídeos produzidos pelo TSE para esclarecer dúvidas sobre o processo de votação e notícias relacionadas às eleições e pesquisas eleitorais ficam em destaque. Isso é uma ferramenta super poderosa porque a gente destaca nos resultados da busca no Google, no topo dos resultados, essas informações sobre como votar, que foram elaboradas em conjunto com o TSE e que vem dessa fonte oficial de informação que é o tribunal. O recurso Como Votar também já está disponível no YouTube. O TSE é parceiro da plataforma e atua como revisor confiável de vídeos relacionados ao processo eleitoral. Trabalho conjunto para combater a desinformação. Durante o evento, a especialista destacou os desafios de uma eleição que envolve 156 milhões de eleitores e mais de 28 mil candidatos. A nossa parceria com o TSE é uma parte muito importante dessa estratégia, é o pilar central para realizar essa estratégia. A representante do Google disse que o objetivo é divulgar conteúdo de fontes oficiais sobre a eleição, levando informações úteis, com qualidade e transparência. Tem a ver com a importância que a gente dá ao acesso a informações úteis e de autoridades oficiais como uma parte importante do processo eleitoral. O Google acredita que as pessoas, quando têm acesso a informações de qualidade ao longo da sua jornada eleitoral, estão mais capacitadas para a tomada de decisão. E já que estamos falando de votação, cerca de 28 milhões de eleitores já fizeram o download do e-título. Mas atenção, não basta só ter o aplicativo no celular, é preciso ativá-lo para o uso nas eleições deste ano. Maior facilidade para votar nestas eleições. O e-título conta com as mesmas informações do documento em papel e permite, por exemplo, a consulta ao local de votação. Além disso, quem cadastrou a biometria na Justiça Eleitoral antes da pandemia e tem a foto no aplicativo pode usar o documento digital para se identificar no pleito deste ano. Cerca de 28 milhões de eleitoras e eleitores já emitiram o e-título. E se você quiser utilizar o aplicativo para se identificar ou apresentar a justificativa eleitoral no dia da votação, tem que se planejar antes. No dia 2 de outubro, que é o primeiro turno das eleições gerais de 2022, a emissão do e-título estará suspensa, voltando a ser liberada no dia 3 de outubro. E se houver segundo turno, a regra é a mesma. Só será possível tirar a via digital do título até a véspera, ou seja, em 29 de outubro. O app conta com recursos mais modernos de acessibilidade. A tela mudou da cor verde para azul. A alteração facilita o acesso de quem tem algum tipo de deficiência visual, como daltonismo. Também foi incluída a ferramenta Gestão de Atendimento, que permite controle do fluxo de acesso aos principais serviços pelo eleitorado. Se houver várias solicitações ao mesmo tempo, a eleitora ou o eleitor entra em uma espécie de fila de espera e, ao acessar novamente o aplicativo, terá preferência no atendimento. O e-título pode ser instalado no celular ou no tablet. O aplicativo funciona nos sistemas Android e iOS e pode ser baixado na App Store e Google Play.
O Superior Tribunal de Justiça entendeu que os honorários advocatícios devem incidir sobre toda a condenação em ações que pedem tratamento médico e dano moral. A decisão teve origem em uma ação ajuizada por uma cliente contra uma operadora de plano de saúde, requerendo autorização para realizar intervenção cirúrgica e reparação pelo abalo moral sofrido em virtude da negativa do tratamento. Em primeira instância, a operadora foi condenada a cobrir a cirurgia, porém, a indenização por danos morais foi afastada, sentença que foi mantida em segundo grau. No STJ, a quarta turma deu provimento ao recurso especial e julgou procedente o pedido de dano moral e fixou a verba reparatória em R$10 mil, condenando a ré a pagar honorários de 10% sobre esse valor. A autora alegou em embargos de divergência que a decisão do colegiado divergiu de precedente da terceira turma, que interpretou que os honorários devem incidir sobre a totalidade da condenação, inclusive quanto à obrigação de fazer. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, destacou que os dois casos apresentam similitude fática. Entretanto, o ministro ressaltou que, ao contrário do entendimento da quarta turma, é possível que a obrigação de fazer, que determina o custeio de tratamento médico pelos planos de saúde, seja economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada, repercutindo, assim, no cálculo da verba sucumbencial. O ministro considerou que a previsão do Código de Processo Civil não está restrita à determinação de pagar quantia, mas também àquelas que possam ser quantificadas ou mensuradas. O STJ ainda decidiu que a gratuidade de justiça não pode ser revogada como punição por litigância de má-fé. Os ministros consideraram não ser possível decretar a perda do benefício da gratuidade de justiça como sanção por litigância de má-fé. Para a terceira turma, as penalidades aplicáveis pela má-fé processual são aquelas taxativamente previstas na legislação, não se admitindo interpretação extensiva. O entendimento foi estabelecido em ação declaratória de nulidade de desconto em folha de pagamento, ao verificar que a autora havia firmado o contrato com o credor e autorizado expressamente os descontos, incorrendo assim em conduta processual abusiva. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso aplicou como penalidade pela má-fé a perda do benefício da justiça gratuita. De acordo com a relatora do recurso no STJ, a ministra Nancy Andrighi, não se pode admitir que o processo seja utilizado pelas partes de forma abusiva. Apesar de considerar reprovável a conduta desleal da parte beneficiária da justiça gratuita, a ministra entendeu que a atitude não acarreta a revogação do benefício, que só pode ocorrer diante da comprovação de desaparecimento da hipossuficiência econômica, pois as penalidades aplicáveis são só aquelas expressamente previstas no Código de Processo Civil. Para a ministra, a condenação por litigância de má-fé não implica a revogação da gratuidade, mas, ao mesmo tempo, também não dispensa o beneficiário de pagar as penalidades processuais. A seguir, sessões de julgamento do TJ de Mato Grosso passam a contar com intérprete de Libras. Voltamos em instantes. 20 anos de TV Justiça, sem dúvida uma conquista democrática. O televisionamento das sessões, especialmente das sessões plenárias mais importantes, aproximou o cidadão do Poder Judiciário. Isso é uma conquista importante. Eu faço uma única ressalva, fiz desde o primeiro momento ao ministro Marco Aurélio, que foi o pai dessa ideia, nas questões criminais. Acho que o processo criminal não deveria ser televisionado. O processo criminal é fato. E muitas vezes há uma sensacionalização, e essa sensacionalização leva a um pré-julgamento. E também entendo que pode ser considerado, inclusive, uma condenação acessória sem previsão constitucional. Mas vamos apoiar a TV Justiça naquilo que ela tem de melhor, que é aproximar o cidadão das grandes causas nacionais. Um ex-deputado federal pelo Amapá e a assessora de gabinete dele foram condenados pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região por desvio de verba pública.
A terceira turma do TRF da primeira região manteve a sentença da 4ª Vara Federal do Amapá, que condenou um ex-deputado federal e uma assessora de gabinete por desvio de verba pública. De acordo com a ação, ficou comprovado o envolvimento dos dois na destinação indevida do salário do cargo de secretária do gabinete, que no papel era exercido pela empregada doméstica do parlamentar. Segundo a decisão, não restava dúvidas de que o deputado e a assessora desviavam os salários da servidora fantasma, que chegou a assinar documentos para a abertura de conta corrente e uma procuração para outra servidora do gabinete tomar posse no lugar dela. Ficou provado no processo que o salário da secretária de gabinete era sacado pela assessora e repassado ao deputado. Em depoimento, a empregada havia confirmado que jamais exerceu qualquer atividade no escritório do deputado e que apenas teria cuidado dos serviços domésticos na residência dele. Em Alagoas, a Justiça seguiu o entendimento do Ministério Público Federal e condenou os proprietários de uma construção irregular em área de preservação indígena. Segundo constatado pelo MPF, foi derrubada a vegetação nativa para a construção da propriedade, que fica às margens do Rio São Francisco, em terras do povo indígena Cariri-Chocó, no município de São Brás, em Alagoas. Os proprietários foram condenados pela Justiça a pagar indenização por danos ambientais. O valor, somado a juros e correção monetária, será fixado na fase de execução da sentença após manifestação do IBAMA. E a gente mostra mais uma ação do Judiciário para garantir acessibilidade e inclusão. A partir de agora, as sessões no Tribunal de Justiça de Mato Grosso passam a contar com intérprete de Libras. No Brasil, cerca de 5% da população é surda e parte dela usa a língua brasileira de sinais para se comunicar. De acordo com o IBGE, esse número representa 10 milhões de pessoas e 3 milhões não ouvem absolutamente nada. Diante desse cenário, o Poder Judiciário de Mato Grosso, na busca por igualdade e acessibilidade, realizou a primeira sessão com a tradução simultânea em Libras. O julgamento de 39 processos pela primeira Câmara de Direito Privado contou com um intérprete, ação que demonstra o trabalho constante da Justiça Estadual para garantir uma justiça inclusiva. É muito importante que as pessoas que têm algum processo, que são portadores, né, de deficiência auditiva, eles vão poder, dessa forma, acompanhar, né, pelo YouTube as sessões do Tribunal de Justiça. Então, quando o tribunal traz medidas como essa para essa população, dá uma sensação de eficiência na justiça, uma justiça para todos, que é extremamente importante. Então, desta forma, esse público de mudo e surdo poderão acompanhar ao vivo as sessões e ter a plena convicção que seu direito foi realmente debatido, que seu direito foi realmente analisado. E a ideia é que tenhamos um atendimento virtual em Libras para os processos judiciais, para aquele que necessita de auxílio tecnológico da TI, para o atendimento que não pode ser presencial. Então, o balcão virtual, por exemplo, vai ter atendimento em Libras, o SDM da informática vai ter atendimento em Libras e nós buscamos em um futuro próximo ter o atendimento presencial também em Libras. E ainda existem outras iniciativas de inclusão. No Tribunal de Justiça, em Cuiabá, 40 surdos e surdas trabalham na digitalização de processos com o auxílio de intérprete de Libras, responsáveis por garantir a interação e a comunicação no ambiente. Na comarca de Arenápolis, um homem surdo, mudo e analfabeto foi alfabetizado na língua brasileira de sinais para poder se defender em uma sessão de julgamento do Tribunal do Júri. Webinários e muitos outros eventos da Justiça já tiveram traduções em Libras para garantir a acessibilidade e justiça para todos os cidadãos. Ter Libras é um reconhecimento do Tribunal de Justiça que a comunicação deve se expandir para todas as pessoas. Isso nos traz essa valorização e a importância, afinal de contas, o sistema de justiça está para promover a acessibilidade de todos. No momento em que nós levamos o projeto de Libras para as sessões, nós estaremos abrindo as portas do tribunal para um público até então excluído e que doravante estará plenamente capacitado a estar
em todas as sessões, sabendo de tudo que acontece lá. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.